Você já parou para pensar em como os animais podem ter participado de momentos cruciais da história humana? Pois é, muitas vezes a gente esquece que eles não foram apenas coadjuvantes nessa jornada toda. Hoje, vamos falar de uma parte curiosa e até meio inusitada da Primeira Guerra Mundial: o papel das pombas-correio. Isso mesmo, aquelas aves que você provavelmente vê andando por praças e telhados hoje em dia eram verdadeiras heroínas nos campos de batalha lá atrás. E se você está pensando, como assim pombas na guerra? Loguei que essa história vai te surpreender. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais devastadores da história. Milhões de pessoas morreram, famílias foram destruídas e cidades inteiras viraram ruínas. Mas, no meio desse caos todo, as comunicações eram um problema gigante. Não existia WhatsApp nem internet, e o rádio ainda era uma tecnologia bem limitada. Então, como os soldados faziam para mandar mensagens importantes entre as trincheiras e as bases? Bem, a resposta pode soar simples demais para ser verdade. Eles usavam pombas-correio. Essas pequenas aves se tornaram uma espécie de Wi-Fi do século XX, garantindo que informações cruciais chegassem ao destino certo, mesmo sob condições extremas. Mas antes de falarmos especificamente das pombas, vale a pena entender um pouco mais sobre o contexto da época. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918, envolvendo várias nações europeias e também potências fora do continente, como os Estados Unidos. Era uma guerra diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Com armas mais modernas e estratégias mais complexas, os exércitos precisavam de formas confiáveis de se comunicar. O problema é que as linhas telefônicas podiam ser cortadas facilmente pelos inimigos ou destruídas por bombardeios. Cartas escritas à mão demoravam dias para chegar, tempo que ninguém tinha quando uma batalha já estava rolando. Foi aí que as pombas entraram em cena. As pombas-correio não eram exatamente novidade. Elas já tinham sido usadas por civilizações antigas, como os egípcios e os romanos, para enviar mensagens. Mas foi durante a Primeira Guerra Mundial que elas realmente brilharam. Imagine só, essas aves eram treinadas para voar de volta ao seu ponto de origem, independentemente de onde estivessem. Ou seja, bastava soltar uma pomba com uma mensagem amarrada na perna e ela faria o resto do trabalho. Parece mágica, né? Na verdade, é biologia. As pombas têm uma incrível capacidade de navegação graças a uma combinação de memória visual, senso de direção magnético e até sensibilidade às mudanças climáticas. É como se elas tivessem um GPS interno super avançado. Mas não pense que qualquer pombo servia para o serviço militar. Só as melhores delas eram recrutadas. Sim, recrutadas. Existiam programas específicos para treinar essas aves e elas passavam por testes rigorosos antes de serem enviadas para a linha de frente. Algumas chegavam a viajar centenas de quilômetros sem se perder. E sabe o que é mais impressionante? Muitas dessas pombas enfrentavam condições terríveis: tempestades, fumaça de explosões, tiros e até ataques de falcões. Mesmo assim, elas conseguiam cumprir sua missão. Uma das histórias mais famosas é a de Cher Ami, uma pombo-correio americana que salvou centenas de soldados durante a Batalha das Argonas em 1918. Agora, vamos falar dessa história específica porque ela é simplesmente épica. Durante essa batalha, um grupo de soldados americanos, conhecido como o Batalhão Perdido, ficou cercado pelo inimigo e começava a receber fogo amigo. Sim, seus próprios aliados estavam atirando neles por engano. Para piorar, eles já tinham enviado 2 pombas-correio pedindo ajuda, mas ambas foram abatidas pelos alemães. A última esperança era Cher Ami. Quando a pombo foi solta, ela voou direto para o céu enquanto balas zumbiam ao seu redor. No fim, ela conseguiu chegar ao destino, mesmo ferida e com uma das patas quase arrancada. Graças à mensagem que ela carregava, os soldados foram salvos. Cher Ami virou uma celebridade e recebeu uma medalha de honra por seus serviços. Hoje, ela até tem um lugar especial no Museu Nacional da Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos. Mas Cher Ami não foi a única heroína plumada dessa guerra. Outro exemplo incrível é a história de uma pombo chamada G.I. Joe, que salvou uma cidade inteira na Itália. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, sim, as pombas continuaram sendo usadas.
Os aliados estavam prestes a bombardear uma cidade ocupada pelos alemães. O problema é que minutos antes do ataque, as tropas aliadas conseguiram tomar a cidade e evacuar os civis. Como avisar os aviões para cancelar o bombardeio? Mandaram G.I. Joe com a mensagem, e ele voou 32 quilômetros em apenas 20 minutos, chegando a tempo de evitar uma tragédia. Ele também ganhou uma medalha, mostrando que as pombas não eram apenas entregadoras de cartas, mas verdadeiros heróis. Voltando para a Primeira Guerra Mundial, as pombas-correio eram tão valiosas que os exércitos criaram regras específicas para protegê-las. Por exemplo, matar ou capturar uma pomba inimiga era considerado um ato de guerra. Os alemães até desenvolveram falcões especialmente treinados para caçar essas aves. Já os aliados, por outro lado, inventaram pequenas capas protetoras para as pombas, além de gaiolas portáteis que podiam ser transportadas pelos soldados. Algumas dessas gaiolas eram até levadas em tanques e aviões, garantindo que as mensagens pudessem ser enviadas de qualquer lugar. E sabe o que é mais interessante? As pombas não eram apenas ferramentas de comunicação. Elas também ajudavam a levantar o moral dos soldados. Imagine estar no meio de uma trincheira suja, fria e cheia de barulhos assustadores. Agora imagine ver uma pomba pousando ali, trazendo notícias de casa ou informações vitais. Era como um raio de esperança no meio do caos. Alguns soldados até davam nomes às suas pombas e cuidavam delas como se fossem mascotes. Apesar de toda a sua importância, as pombas-correio acabaram sendo esquecidas com o tempo. À medida que a tecnologia avançava, elas deixaram de ser necessárias. Hoje, muitas pessoas veem as pombas como animais comuns, até um pouco chatos, que ficam bicando migalhas de pão nas praças. Mas a verdade é que essas aves têm uma história incrível para contar. Elas foram verdadeiras guerreiras, enfrentando perigos que a maioria de nós nem consegue imaginar. Então, da próxima vez que você ver uma pomba passeando por aí, lembre-se dessa história. Talvez ela seja descendente de uma daquelas heroínas que salvaram vidas durante a Primeira Guerra Mundial. Quem sabe, né? O mundo animal sempre nos surpreende, e essa é só mais uma prova de que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que menos esperamos. Se você gostou dessa história, que tal pesquisar mais sobre outros animais que participaram de guerras? Cães, cavalos, gatos e até golfinhos têm papéis fascinantes na história militar. O mundo está cheio de curiosidades incríveis e cada detalhe nos ajuda a entender melhor o impacto que os animais tiveram e ainda têm em nossas vidas. Até a próxima!